Olá pessoal, tudo bem? Este é o terceiro vídeo relativo à aula número 1, vetores, tratamento geométrico. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre grandeza escalar e grandeza vetorial. Vimos que uma grandeza escalar ela é definida apenas por um número real acompanhado de uma unidade de medida, e uma grandeza vetorial ela é representada por um vetor, que é um ente matemático, que é representado por um segmento orientado, segmento de reta orientado, que possui um tamanho, um comprimento, que é o módulo, uma direção e um sentido. Uma coisa importante é o seguinte: se eu tenho um vetor U, representado por um segmento de reta orientado AB, e eu tenho um ponto P, existe apenas um ponto Q, tal que o segmento orientado PQ tem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido de AB. Então temos aqui o segmento orientado AB, onde A é a origem e B é a extremidade, e temos aqui um ponto P, que está na mesma linha do ponto A, mas não necessariamente ele tem que estar na mesma linha de A, poderia estar em qualquer lugar. Então existe apenas um ponto Q, tal que o segmento orientado PQ tem o mesmo comprimento, olha só, mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido de AB, ou seja, ó, a ponta da seta está no mesmo sentido, né, aqui nesse caso e também nesse caso, tá? Então existe apenas um ponto Q. Se o ponto P, digamos, não estivesse aqui na mesma linha de A, estivesse aqui, olha só, aí vou colocar P' para não confundir. Então nós teríamos somente um ponto Q', tal que P', Q', segmento orientado, né, possui o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido de AB, apenas um, tá? Agora nós vamos falar a respeito de vetores paralelos. Onde é que dois ou mais, eu coloquei dois, mas pode ser mais, são paralelos. Bom, dois vetores são paralelos quando eles possuem a mesma direção. Simplesmente isso. Se dois vetores possuem a mesma direção, eles são paralelos. Exemplo, eu tenho um vetor U aqui. Digamos que o vetor U tenha módulo igual a uma unidade. Tá? Eu tenho um outro vetor aqui que é o vetor V. Digamos que o vetor V mede 2 unidades. Então, os dois vetores, U e V, eles apresentam a mesma direção. Digamos que aqui seja uma direção horizontal, tá? Que fica fácil de entender, olha só. Os dois estão na mesma direção, tá? Então, os dois vetores, U e V, nesse caso, são paralelos. Eles não precisam ter mesmo módulo e mesmo sentido para serem paralelos. Percebam que o sentido de U é diferente do sentido de V. A ponta da seta aqui em U aponta para um lado, a ponta da seta em V aponta para o outro lado. Então apresentam sentidos diferentes, módulos diferentes, mas como apresentam a mesma direção, são portanto vetores paralelos. É muito simples. E quando é que dois vetores são iguais? Dois vetores ou mais são iguais quando eles apresentam as mesmas características, ou seja, os seus segmentos representantes possuem o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Exemplo, ó, tem um vetor U, que ele mede aqui 2 unidades, módulo igual a 2, e o vetor V, ele tem que apontar para o mesmo lado, tem o mesmo sentido e também tem que ter o mesmo módulo, mesma direção, tá? Então nesse caso, o vetor U é igual ao vetor V. U é assim que a gente escreve, é igual a V, tá? Muito bem. Vamos falar agora a respeito do vetor nulo. O vetor nulo, né, nós representamos assim, um zero com uma setinha em cima, ou AA, ou BB, enfim, C. O que significa? Que a extremidade e a origem estão no mesmo ponto. Então, no caso do vetor nulo,
ele pode ser representado por qualquer ponto do espaço. Qualquer ponto do espaço representa um vetor nulo, qualquer ponto. E o vetor nulo, ele não tem direção e nem sentido definidos. Então, o vetor nulo não tem direção definida e nem sentido definido. E nós consideramos que o vetor nulo, ele é paralelo a qualquer vetor. Além do vetor nulo ser paralelo a qualquer vetor, ele também é ortogonal, inclusive, a qualquer vetor. E vetor oposto. Bom, cada vetor U possui um vetor oposto a ele, o menos U. O vetor oposto possui o mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário. Então, digamos que o vetor U seja este, olha assim. É o vetor U. Vou colocar aqui dois pedaços para dizer que ele apresenta duas unidades, tá? O módulo dele igual a 2. Então, o vetor menos U é esse vetor aqui, ó. Menos U. Percebam que o vetor U e o vetor menos U, eles são paralelos, portanto, têm a mesma direção. Eles têm o mesmo módulo, porém, eles apresentam sentidos contrários. Olha só, a ponta da seta indica o sentido. Indica que o sentido de U é contrário ao sentido de menos U e vice-versa. Então, a cada vetor corresponde um vetor oposto. Tá certo? Bom, e o vetor unitário? É muito simples. Um vetor U, ele é unitário quando ele possui um módulo igual a 1. Então, o vetor unitário significa que o módulo de U, aliás, é igual a 1. Uma coisa importante que a gente vai precisar lá na frente é o seguinte, ó. Digamos que eu tenho um vetor aqui, eu tenho um vetor em 3 unidades, um vetor dado, pronto. Tem um vetor aqui. Então, se eu tenho um vetorzinho aqui unitário, eu vou colocar U aqui. Vetor unitário que tem a mesma direção e mesmo sentido do vetor W, e ele é unitário, significa que ele é um versor de W, tá? É um vetor unitário. É importante isso. Tá? Por fim, vetores ortogonais. Quando é que dois ou mais vetores são ortogonais? Dois vetores U e V são ortogonais, assim que a gente escreve, U é ortogonal a V, quando algum representante de U formar um ângulo reto com algum representante de V. Exemplo. Só tenho o U aqui e tenho o V. Pronto. Nesse caso, percebam que vai existir aqui um ângulo reto, olha só. Olha aí. Nesse caso, nós dizemos que U é ortogonal a V. É importante dizer que eu não estou mantendo assim, os mesmos vetores. Por exemplo, o U daqui é diferente do U daqui, tá? Enfim, não estou mantendo os mesmos vetores, tá? Para que fique claro, para que vocês não se confundam, tá? Vou colocar um outro exemplo aqui. Vamos que aqui seja um vetor... vou colocar assim agora, olha só. Aqui eu tenho um vetor W e um vetor X aqui. Então, nesse caso, percebam que o W, vetor W e o vetor X, eles são também ortogonais, tá? Nós escrevemos assim: o vetor W é ortogonal ao vetor X. Percebam que tudo é muito simples, né? Então, é isso aí, galera. Vimos que quando dois vetores são paralelos, quando são iguais, nós falamos também sobre o vetor nulo, vetor oposto, vetor unitário, expliquei a questão do versor também, e quando dois ou mais vetores são ortogonais. Tá? Se eu tivesse um vetor aqui, por exemplo, paralelo a x, o
o vetor y, esse vetor paralelo a x aqui seria também ortogonal ao vetor w. Bom, espero que vocês tenham gostado. É isso aí e até a próxima.